Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui com a Carol Simão e, assim como na semana passada, eu vou deixar ela apresentar o nosso convidado número 2 desse ato, onde falamos sobre Salmos, dessa vez no Salmo 17. Tudo bem, Carol? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, poxa, é um convidado também aqui. Eu tô muito feliz de ter aceitado esse convite. A gente tem um grupo de apoiadores do Leitura Bíblica Comentada. Se você quiser fazer parte, a gente deixa as instruções aqui embaixo. E nosso convidado, que você, se não conhece, deveria, é o Léo Romano, que eu falo que não é mais só um apoiador ou um incentivador de leitura, é nosso amigo. E eu gosto de saber que o Ictus e o Leitura Bíblica Comentada nos proporcionam essa relação, né, com pessoas que estão em outros estados, muitas vezes em outros países, e faz a gente se aproximar e fazendo uma coisa que a gente ama, que é ler. E ler a Bíblia, então, é o combo perfeito, entendeu? Então, Léo, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar você se apresentar direitinho aí, pra não ter erro, tá bom? Tá bom, muito obrigado, agradeço pelas palavras, eu sou o Léo, estou muito feliz de estar aqui lendo com vocês o Salmo, é a minha primeira vez fazendo algo parecido com isso, a gente sempre fala sobre livros aleatórios, né, mas falar da Bíblia é a primeira vez, então estou agradecido pelo convite, honrado, espero estar à altura de poder falar sobre a Bíblia, porque realmente é muito especial estar falando sobre isso hoje. E acho que é isso, né? Dá pra me apresentar só assim, né? Você pode falar que você é aí do Nordeste, né? Pelo seu sotaque. Ah, é, né? Não, eu sou mineiro, mas já moro há muitos anos no estado do Rio, então acho que o meu sotaque tá meio perdido entre uma coisa e a outra. Sim, eu sei como é. Mas morei em São Paulo também, então às vezes faltam algumas coisas assim que lembra o interior de São Paulo, a capital também. Nossa, morei em tanto lugar. A vida de filho de pastor é assim, né? Onde o pastor vai, o filho vai junto. Sim, É isso aí. Eu quero agradecer, aproveitar para contar para vocês que a gente tá ao vivo no Discord, a gente tem uma comunidade de leituras coletivas por lá, algumas pessoas estão na plateia aqui assistindo essa gravação e quem vai lá consegue ver o nosso rosto, apesar do Léo estar com a câmera dele desligada agora, né? Abriu. Mas se você quiser ter essa experiência de ouvir o bruto, é só colar lá e entrar na nossa comunidade no Discord, é gratuito, tá? É só acessar bit.ly/leitura coletiva, tá aí na descrição do programa. E aí você pode não só assistir a gente, como participar das leituras coletivas, conversar com a gente diariamente e quem sabe um dia se tornar amigo e tá aqui gravando um LBC junto, como o Léo tá gravando agora, né? Isso aí, muito bom. Eu queria também agradecer o pessoal que está nos apoiando. Obrigado, Léo, está oficialmente representando aí os apoiadores hoje aí pra gente, né? A Carol já mencionou, nós vivemos por causa dos apoios financeiros que vocês nos dão, tá? E tem basicamente 3 formas de você apoiar o nosso projeto. Uma é se tornando um apoiador na ferramenta do Catarse. Para fazer isso, ou pelo menos para conhecer o nosso projeto, é só acessar catarse.me/ictus. Lembrando que o Ictus tem 2 Hs no meio aí, é ICHTHUS. Você pode também fazer doações, tanto recorrentes quanto avulsas, via Pix. A gente tem a chave Pix na descrição do programa. E você também pode, isso acho que você como ouvinte deve, nem pode, né? Sempre que for fazer suas compras na Amazon, fazer através do nosso link de afiliado. Não vai mudar o preço de nenhum produto para vocês, tá? Não precisa ser só livros não, qualquer coisa que vocês comprarem na Amazon. Lembrem-se de nós antes de efetuar a compra, é só acessar ictus.com.br/Amazon. Você vai ser direcionado para o site da Amazon e aí você segue fazendo as suas compras normalmente. Alguns ficam até na dúvida de, será que computou para vocês? Nossa, foi tudo igualzinho para mim? Foi, tá? A gente vai ser abençoado, vai receber uma parte da sua compra e nada vai mudar para vocês. Então salva esse link aí, ictus.com.br/Amazon e abençoa as nossas vidas aí indiretamente dentro das suas compras recorrentes mesmo. E antes da gente entrar no bloco único aí para conversar sobre o Salmo 17, eu queria trazer um áudio de um ouvinte dando os créditos do programa. Fala pessoal, meu nome é Giovanni, de Jundiaí, e em nome dos ouvintes e dos participantes da LBC, eu gostaria de agradecer a Mundo Cristão por ser a MVP para a leitura e a Maria Lídia pela trilha sonora que ela concede para ilustrar e embelezar o nosso podcast tão querido. O LBC é uma ferramenta muito útil para você inserir na sua rotina de devocionais
que ajuda muito a olhar textos de maneiras diferentes, assim como me impactou na leitura de Êxodo, a olhar leituras que para mim eram mais burocráticas e me deram uma visão nova e me permitiram enxergar a beleza do texto de Deus. Se você puder ser um mantenedor financeiro, vai ser de grande ajuda, mas se assim como eu você não puder, seja um mantenedor em oração. Um grande abraço. Dito tudo isso, então, estamos prontos para o nosso bloco único para conversarmos sobre o Salmo 17. E como todo mundo que já gravou Salmos sabe, a leitura é feita pelo nosso convidado. Então, vamos lá, Léo, sua vez. Vamos lá. Salmo 17, oração de Davi. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende meu clamor por socorro. Escuta minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova meus pensamentos durante a noite. Examinaste meu coração. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. Eles não têm compaixão, ouve como contam vantagem. Seguem meus passos e me rodeiam, prontos para me derrubar. São como leões famintos, ansiosos para me despedaçar, como jovens leões escondidos de tocaia. Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os e faz-os cair de joelhos. Com tua espada livra-me dos perversos. Pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos. Que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Porque sou justo, verei a ti, quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Bom, temos aqui um salmo que pela primeira vez só chama Oração de Davi e não tem nada mais, tá? Eu disse a primeira vez porque de fato não tem, todos os outros tinham algum frufruzinho que a gente sempre mencionou. Esse Oração de Davi ele vai aparecer de novo só lá no Salmo 86, depois no 90, depois no 102, depois no 142. E aqui é muito simples, né? É Davi que se sente aí perseguido e busca a proteção de Deus. E eu gostei bastante porque ele não busca essa questão de vingança pessoal ou com exércitos, porque afinal de contas ele era rei, a gente não tem como marcar muito bem em que momento da vida ele escreve isso. Na minha cabeça faz muito sentido, talvez quando o filho dele mandou ele embora e usurpou o trono e ele meio que ficou sozinho e tal. Mas de fato não dá pra bater o martelo e de tudo que eu li não vi ninguém ter coragem o suficiente pra assumir a bronca, não. Eu vi a mesma coisa. O que a gente pode ver é que esse é um salmo que a gente consegue dividir em 3 partes, né? Então, de novo, é um salmo de oração de Davi, de novo falando sobre a confiança dele em Deus. E é muito legal porque não é um assunto que esgota, principalmente na vida dele. E a gente vê que nesse salmo ele consegue pedir pra Deus examinar ele, guardar ele e livrar ele, né? Então, é bem legal, né? Porque Davi tinha toda uma relação com Deus e a gente tem falado isso nos salmos, né? Como ele não tem medo de demonstrar o amor dele, mesmo em situações difíceis. E eu falo que eu admiro muito isso em Davi, porque muitas vezes a gente tem esse medo de pedir certas coisas pra Deus, porque, poxa, eu tô abusando aqui da boa vontade do pai, né? Mas você vê que Davi não. Davi já passou por poucas e boas. Ele, apesar de ser rei, como o Tan falou, e não querer vingança, muitas vezes ele se vinga. Não é o caso desse salmo, mas é muito bacana ver como a segurança, a certeza de que Deus vai proteger ele tá presente nesse salmo. O que eu curto bastante, meio que na linha do que a Carol falou, é que o Davi tem muita liberalidade em buscar o Senhor. Sim. Tanto que quando eu vou ler salmos, às vezes, entendam isso, tá, por favor?
às vezes até me cansa ler um atrás do outro, porque sempre parece mais do mesmo, não de que é o mesmo salmo, mas de, poxa, de novo você tá reclamando, Davi, sabe? E muitas vezes, óbvio, os salmos conversam entre si nos temas, né? E como a gente decidiu, acho que foi meio que sem querer mesmo, né? Fazer essas quebras dos salmos pra gravar entre os livros no LBC, eu acho que dá esse respiro gostoso da gente ter vivido até um pouquinho mais ao longo do outro livro que a gente estava gravando e chegar num momento e falar, poxa, eu posso fazer essa oração. Por mais que seja, de novo, você vai falar que pode fazer oração? Eu posso. E passaram-se aí algumas semanas e a gente trouxe o Davi para dentro de casa de novo para ele reforçar pra gente que, olha, é muito legítimo fazer esse tipo de pedido a Deus e tudo bem se ele for muitas vezes na sua vida, se ele for muito recorrente e tudo mais. Até porque o Davi, e eu canso de falar isso, né? Ele tá escrevendo um poema aqui num livro, então não é só, fui ali no quarto e orei, sabe? É um negócio que gastou o coração dele ali pensando no texto, escrevendo. Se você já teve, praticamente todo mundo aqui, pelo menos escreveu uma redação na escola, né? Sabe quanto tempo isso demanda mentalmente até pra pensar nas palavras, organizar as ideias e tudo mais. Então é um negócio que, se a gente for pensar na vida do Davi, ele usou muito tempo da vida dele, e eu acho que não dá pra dizer que não é meditando na palavra de Deus, ou pelo menos meditando nas coisas do Senhor para compor esses salmos. Sim. No verso 1 fica muito claro, né? Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. E é legal porque, assim, a princípio você só percebe que Davi tá orando a Deus. E aí quando a gente começa a estudar um pouco, eu descobri, por exemplo, e eu não tinha, depois de ter lido em várias traduções, tá? Eu não tinha me ligado que aqui ele tá usando uma linguagem de tribunal. Então, né? Que interessante. Então, a Bíblia de Estudo da NVI, ela fala, esse salmo reflete muitas das convenções hebraicas de registrar uma queixa jurídica formal diante do rei. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Faz sentido, então, o tom que ele usa, né? É quase um imperativo, né? Declara-me, escuta-me. Pois é, então, ele tá diante do juiz ali. É formal, né? Exatamente. Ele suplica por justiça, o que combina, né, com essa ideia, né? Se sente injustiçado aí pela sociedade ao redor dele, ou pelos perseguidores, de novo, a gente não consegue marcar muito bem, mas não tá legal alguma coisa aí, ele tá sendo acusado, sofrendo aí algumas coisas que a gente vai ver ao longo do texto, e ele precisa de socorro. E é Deus que é a busca do consolo dele, né? E a gente vê, né, que essa questão do tribunal, eu sempre tenho muito medo, porque quando eu era pequena eu ouvi que quando a gente for pro céu vai ter o tribunal passando a nossa vida lá no telão, né, tal. A gente já conversou sobre isso aqui, né, mas eu acho que é esse sentimento que Davi tava tendo, né, de que, tá bom, Deus, eu tô aqui no tribunal, por favor, seja meu advogado. E Jesus é o nosso advogado, tá bom, eu tô aqui. Tô tentando deixar o negócio mais leve, mas é porque realmente a gente tem que ter esse sentimento, né? Deus tá do meu lado e vai dar tudo certo no final, né? Vasculha tudo que tem aí dentro do meu coração, vê se você encontra alguma coisa. Exatamente, né? Mas eu acho aqui que ele é ousado, né? Quando ele fala pra Deus sondar o coração dele. Bastante. Provar ele no fogo ali. Tem uma música que muitas igrejas cantam que chama Oceanos. Só de nome eu não vou saber qual é não, Carol. Preciso de letra. Tudo bem. Se você jogar aí em qualquer YouTube, streaming da vida, você vai escutar essa música. E tem uma parte dessa música que eu acho muito perigosa. Porque fala assim, guia-me... Eu não vou lembrar direito, eu sou péssima com essas coisas. Mas me leva ali até o fundo do poço, Deus, tá? E quando eu estiver lá embaixo, a minha fé vai ser ainda mais firme e tal. E eu falo, gente, que perigo! Você tá pedindo pra Deus te levar lá pro fundo do poço e você tá já afirmando que a tua fé vai ser inabalável. E, sabe, não é assim, tá? E seria bom que fosse, né? Mas quando a gente passa por certas provas, certas situações, né, que exigem muito de nós, será que a nossa fé, ela fica firme e inabalável, sabe? Então, Davi tá meio que, né, ó, iniquidade nenhuma você vai encontrar em mim aqui, né, minha boca não te transgrida. Eu achei ele até difícil, né, falar, mas um certo sentido arrogante, né, sei lá. Mas assim, depois pensando melhor e tentando estruturar, e essa ideia de pensar num tribunal é até interessante para andar por essa linha, a gente vê que o Davi se coloca ali diante do juiz e ele fala, olha,
eu preciso ser declarado inocente. Isso está no verso 2. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Então ele joga um atributo para Deus que, olha, você é imparcial e eu vim aqui pedir ajuda. Mas antes de pedir ajuda, o que o Davi faz é escrutinar a própria vida. E eu acho que isso é uma lição interessante pra gente. Porque, assim, ele sabe que Deus vai agir com imparcialidade e ele não tem medo dessa imparcialidade de Deus. É meio que ele falando pra Deus, ó Deus, me julga em primeiro lugar, porque a gente tá aqui num tribunal. Me julga pra ver se esse meu pedido não é pelo menos coerente. Se sou eu que tô me colocando de vítima aí, no melhor sentido vitimismo, e todo brasileiro sabe bem o que é isso aí, né? Ou se faz sentido esse meu pedido, sabe? E num certo sentido ele se acha até merecedor dessa proteção de Deus. É aí que me incomoda um pouco, porque tem toda aquela questão, cara, eu sou pecador. Essa sensação briga muito comigo naqueles momentos em que eu sei que eu estou em pecado, daqueles nossos pecados recorrentes, sabe? Que a gente vai até orar e fala, pô, Deus, não tenho nem, assim, não tenho moral para orar diante do Senhor agora, sabe? Mas o Davi não tá vivendo isso. O Davi fala, cara, eu não tô dizendo que eu sou impecável, e não é isso que o Davi tá dizendo, mas eu tô dizendo, eu tô fazendo o que é certo, sabe? Então, olha para ver o meu coração. Ele vai falar muito isso nos versos 3 a 5, né, dessa autoanálise. E eu até destaquei algumas coisas. Olha, tu puseste à prova os meus pensamentos. Ele olha para os pensamentos dele. Ele olha para o coração dele. Durante a noite, né, examinaste o meu coração aí durante a noite, pensando até talvez em sonhos ou que realmente passa quando ele tá com a cabeça no travesseiro, sabe? E não só pensamentos ou coisas de mente e coração, mas ações. Ele vai falar no verso 3 ainda no final, olha, estou decidido a não pecar com as minhas palavras. No 4, o meu modo de agir, sabe? Eu segui os seus mandamentos. E até faz aquela comparação bem típica da poesia, né? De quem segue, quem não segue e tal. No 5, os meus passos permanecem no seu caminho. Os meus pés não se desviaram dele. Então, assim, ele sabe que ele está vivendo dentro da realidade humana, na realidade pecaminosa humana, é isso que eu quero dizer. Mas ele sabe que, assim, ele está num momento espiritualmente bom da vida dele. Sim. A ponto dele chegar e falar, olha Deus, você tá olhando meus pensamentos, você tá vendo meu coração, você tá vendo as minhas ações, então eu me sinto capaz de pedir para que o Senhor olhe para isso e haja com a imparcialidade que eu sei que o Senhor já tem, porque tá difícil aqui. Ou seja, assim, é meio que ele tinha consciência tranquila, vai, diante de Deus. Eu acho que também pode ser pelo momento que ele estava passando, né? Se ele está em um momento de sufoco e de amargura porque está sendo perseguido de alguma forma, eu acho que nesses momentos a gente se entrega tanto, pelo menos é uma pessoa que tem essa visão de que Deus está acima de tudo e que pode nos ajudar, a gente fica numa situação de não querer fazer nada errado. Não que isso vai mudar alguma coisa, né? Porque o poder de Deus está acima do que a gente faz ou deixa de fazer, de certo, de errado, de pecar ou não pecar, mas a gente quer não estar fazendo nada, a gente está tão focado naquela busca pelo que a gente precisa de Deus naquele momento, num momento de aperto. Às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês já alguma vez, mas assim, às vezes quando alguém está doente na família, muito acamado, com muito problema, você só quer orar, só quer pedir e agradecer ao mesmo tempo a Deus, que outras coisas, outros pensamentos pecaminosos, o que seja, de maledicência, que for, ficam de lado mesmo. Então, assim, você fica numa certeza de que você está com o coração tranquilo a respeito de qualquer maldade, porque você não está pensando nisso naquele instante, né? Você só está refletindo no que Deus pode fazer por você e quer fazer o melhor também da sua vida naquele momento, de não errar, de não estar falhando, porque, afinal de contas, você está num momento de contato com o Deus Supremo, né? Então, você quer estar ali, você não quer chegar sujo para ele, né? Você quer chegar limpinho, né? Certinho. Exato. E eu acho que, inclusive, a partir do verso 6, até mais ou menos ali o 12, é exatamente isso, né? Davi fala, né? Eu clamo a ti, ó Deus, pois eu sei que me responderás, né? Então, se ele tava passando ali, fugindo de Saul, do filho, ou passando por qualquer outra situação, é isso que você tá falando, Léo. Ele tá ali orando e pedindo a Deus e clamando a Deus, e ele sabe que Deus vai se inclinar, vai ouvir a oração dele. Vai agir, né? Isso, vai agir, porque não necessariamente vai ser do jeito que ele tá pedindo a Deus, né, mas vai ser do jeito que Deus vai proporcionar ali da melhor forma. E
Eu falei isso no Salmo passado e vou falar isso de novo. Não sou arrogante, ou pelo menos não é a intenção do Davi ser arrogante quando ele tem essa certeza, né? E eu acho isso bonito, de novo, porque, de novo, é tudo uma construção de relação. Porque a gente conversa tanto que a gente não deve confiar, ou seja, colocar toda a nossa fé em homens. Mas Deus é Deus, né? Uhum. É outro aspecto, outro rolê, né? E nele a gente não só pode, como a gente deve, né? Então, é bonito ver esse exemplo de Davi. Sim. Eu sei que tá falando que é sempre bonito, mas fazer o quê, né? É bonito. Eu não sei se eu entendi 100% do que o Léo falou no seguinte sentido. Aí você me corrige. Não, nem me corrige, né? Porque eu vou propor duas hipóteses aí. A primeira é, beleza, eu tô nesse momento espiritualmente bom porque eu quero parecer diante de Deus como alguém merecedor, que não é o que eu entendi, tá? Mas, enfim, poderia ser um pensamento nessa linha. Ou eu tô num momento de vida com algumas questões tão preocupantes que naturalmente eu, sendo um servo do Senhor, a minha vida ela vai mirar pro lado espiritual e meio que eu vou pecar menos naturalmente. É isso, né? Exatamente. Porque, pelo menos, eu já passei por uma situação assim, né? A gente tá vivendo um momento tão excruciante que a única coisa que eu queria era estar em contato com Deus. Uhum. Só queria falar com ele e ouvir dele a resposta para aquela situação. Sim. Então, as outras coisas ficaram tão pequenas ao meu redor que, assim, um problema de fofoca do trabalho, um problema na rua com o vizinho, ou tá faltando dinheiro, mas isso é tão pequeno, isso é tão menor, sabe? Eu não posso me preocupar com isso agora, o meu foco agora é só em ouvir a voz de Deus. Então, acho que dá para entender essa situação de Davi, porque é um desespero tão grande em alguns momentos que você só quer saber da resposta. E quem pode te dar a resposta é Deus, então se você quer ouvir essa resposta, você quer estar preparado para ouvi-la, né? Então, Sim. Pode até ser que você faça alguma coisa, ou deixe de fazer alguma coisa, até no sentido de estar preparado para ouvir também. É possível, mas eu acho que é Deus te movendo para aquele momento mesmo, né? Saber que ele é muito maior que você e que a grandeza dele é tão grande que para você estar perto dele você tem que estar muito certinho, muito tranquilo, muito focado nele, né? Então, acho que é por aí. Não sei se no final talvez eu tenha confundido um pouco de novo. Foi isso mesmo que eu pensei. Agora, eu fiquei pensando enquanto você falava aí, como a gente é abençoado sendo cristão de poder ter essa... Cara, é feio falar essa válvula de escape, né? Mas de poder ter essa certeza de que, olha, não importa a turbulência no entorno, a gente tem a opção de ter uma segurança e poder, sabe, dormir em paz e descansar. A gente falou no Salmo passado sobre dormir em paz e tudo, mesmo quando tá tudo caindo na cabeça. Sei lá, você tá sem emprego há um tempão, você tá com alguém na família, às vezes até você, hospitalizado e questionando, vou morrer ou não, um parente vai morrer ou não, sabe? Mas a gente tem essa calma sobrenatural ao alcance das mãos o tempo todo, onde a nossa fé e a nossa espiritualidade, ela fica assim potencializada. E eu tô dizendo isso porque deve ser desesperador não ter isso, sabe? Pra quem não é cristão, pra quem não tem um Deus, deve ser muito duro viver essas situações. E essas situações acontecem com todo mundo, né? Ela não é exclusiva de cristãos, nem exclusiva de não cristãos. E assim, não tem hora, nem idade, nem contexto pra começar um desespero desses. Mas você não ter, assim, chão onde se agarrar, não é à toa que tem tanta gente que tira a própria vida e, enfim, não tem onde se agarrar. E deve ser muito triste, deve ser muito desesperador. E acho que para nós que somos cristãos, é importante a gente pensar nisso, porque é um dos benefícios, sabe, de ter entregado a vida para Jesus em algum momento da vida. A gente não faz isso por causa dos benefícios, mas é o cuidado de Deus que Deus passa a ter, nos tratando como filhos e tal, que quem não tem, sabe, eu só posso ficar triste pela pessoa. É uma certeza que a gente tem, assim, de, às vezes, melhor ainda, dizendo, às vezes a gente não tem certeza de nada. É tão maluco que a gente não sabe por que caminho que vai ser tomado, qual vai ser o destino, qual vai ser o próximo passo, a gente não sabe de nada do que vai acontecer na frente. Mas mesmo não sabendo, e às vezes desejando que seja de um jeito, e Deus pode ainda proporcionar que seja de uma forma diferente, você sabe que Ele vai proporcionar um caminho, um bálsamo no final dessa história, né? Sim. Então, às vezes a gente nem consegue ficar calmo no momento. Às vezes tá desesperador mesmo, mas você sabe que no final vai dar certo. Então,
é a certeza do fim é que faz a coisa ficar tranquila, né? Assim, às vezes não tem calma, porque é muito dolorido, mas vai ter calma no final. Então, é muito importante, né, quando a gente vive essa vida com Deus, porque eu repito o que você está falando, tá? Porque fora da vida cristã deve ser muito complicado. Uhum. A gente vê, né, ao nosso redor, as coisas acontecendo. Às vezes você vai num enterro de alguém e você vê como é diferente, como é tudo mais desesperador, porque não se tem certeza de nada do que vem a partir dali. Uhum. E é triste, né? A gente lamenta, mas espera que em situações como essa, em que as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando sobre a Bíblia, elas possam encontrar uma certeza, né? De que existe um outro caminho, e é um caminho que traz paz. Exatamente. Esse paralelo de enterros aí, é bem essa palavra que você usou, é desesperador passar pela experiência de ver eu não vou dizer nem da pessoa que faleceu ali, de uma família que não tem Deus, sabe? É desesperador a dor deles, e em contrapartida, por mais que, sei lá, morreu um adolescente, uma criança, onde a gente fica extremamente destruído, abalado e tudo mais, mas não é o desespero, sabe? É um negócio... não dá pra explicar, mas acho que já, sem conseguir explicar, acho que vocês já entenderam. Os outros cristãos que estão ouvindo vão entender também. Então, eu espero que sim. E se você tá ouvindo e não é cristão, pensa sobre isso. E pensa, poxa, eles têm isso aí, eu não tenho, sabe? Jesus tá também ao seu alcance, sabe? E você pode ter isso. E assim, não pensa que porque você tá no seu auge da vida, da idade, da saúde, da beleza e tudo mais, que não vai chegar o dia ruim, sabe? Ele vai chegar. Chega pra gente também. Claro. Só que chega pra gente, e chegou pro Davi aqui, né? E a gente consegue dormir, descansar, sabe? Consegue, apesar do desespero, sabe? Entrando aí no verso 7, né? Mostra-me as maravilhas do teu amor. Cara, ele tá desesperado, ele tá correndo risco de vida, ele já falou isso aí, né? Mas ele tá interessado aonde? Nas maravilhas do amor de Deus, no seu poder. Tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Ele tá buscando refúgio, né? Ele clama pelo amor de Deus aí, a proteção contra os inimigos, declarando a Deus tem poder pra fazer isso. E só o fato dele ter poder e ele ser o meu Deus, eu posso descansar. Uhum. Ele já tá falando de uma poesia, no verso 8 ele tem um negócio mais poético ainda, né? Pelo menos eu achei muito bonito. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das suas asas, sabe? Aquela asa que cobre, que protege, sabe? Eu achei um verso bem bonito, assim, sabe? Essa proteção de Deus aí especial, acolhedora e tudo mais. É muito lindo mesmo. E aí a gente viu que ele pediu pra Deus examiná-lo, pediu pra Deus guardá-lo, né? E agora a gente vai ver ele pedindo pra Deus o livrar. A partir do 9, né, que você tá falando, né? Isso, porque é aquilo, de novo, ele não quer estar vivendo aquela situação de... sabe, de novo eu tô aqui passando por problemas. Na verdade, a gente quer paz, né, gente? Essa que é a questão. Uhum. Queremos viver nossas vidinhas ordinárias. Quando eu falo ordinário, eu tô querendo dizer sem nada comum, extraordinário acontecendo. Rotineiro, né? Exatamente, eu amo rotina. Antes de você seguir no seu argumento, eu infelizmente não me lembro quem era, mas era alguém da nossa idade, assim, que tinha acabado de casar e tava com um filho pequeno. E aí o filho pequeno foi pro hospital por uma doença bem séria, assim, eu não lembro nem qual era, mas sei lá, vou exemplificar aqui como se fosse um câncer, sabe? Um negócio que não cabe num contexto infantil. E aí o casal, eles foram compartilhando isso. E aí, uma frase que mais marcou foi: cara, como eu sinto saudade do que eu reclamava pra caramba. A rotina familiar, com criança pequena em casa. Como eu daria tudo só pra voltar quando a gente tinha aquela rotina que eu só reclamava daquela rotina. E agora com o hospital, com desespero, com incertezas, eu só queria, sabe, ser acordado à noite com o choro da minha criança e saber que é só mamar, sabe? Não, eu entendo bem o que você tá querendo dizer. E a verdade é que nós somos eternamente como o povo de Israel, né? Nós reclamamos sempre do que nós temos, né? E quando a gente se vê numa situação assim de deserto, tá faltando água, Deus. Por que, Deus? Lá no Egito tinha os melões, caramba, e agora aqui a gente só tem o maná, caramba. Porque realmente é isso, a gente nunca tá satisfeito, contente, de contentamento, né?
E claro que uma situação de hospital, eu vou falar aqui de uma experiência, tem uma família que eu admiro muito, da igreja da minha irmã, que passa por uma situação assim muito complicada com um dos filhos. Ele tá há mais de 2 anos internado numa UTI infantil. E eles falam, nós temos todos os motivos para reclamar, mas também nós temos todos os motivos para agradecer. E eles são pessoas muito atuantes dentro da igreja, passam o dia inteiro no hospital com o filho. E os médicos sempre são os mais pessimistas. Olha, não coloquem esperanças, não tem solução. E talvez não tenha aos nossos olhos, né? Porque, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu admiro muito ver a fé deles. Porque eles falam, Deus sabe de todas as coisas. E quando você fala, Deus sabe de todas as coisas, e você entende que é Deus quem sabe de todas as coisas, é a tal da paz que o Tan falou lá atrás, que o Léo falou lá atrás. E é isso que a gente tá falando, não é que a gente não sinta dor, saudade, que a gente não sinta raiva, medo, frustração, não é nada disso. Mas é que a gente sabe que Deus tá no controle e Ele sabe de todas as coisas. E isso é muito belo, a gente tem vários exemplos na Bíblia. E eu entendo quando pais reclamam que os filhos estão doentes, eu reclamo quando os meus filhos estão doentes. Essa madrugada, o Benjamin teve uma crise de asma. E isso me abala muito, porque a gente não quer ver o nosso filho sofrendo. Mas Deus tem um propósito, até pra asma do meu filho, acordando às 3 horas da manhã, pedindo pra fazer bombinha. É isso aí. É isso aí. Bom, dentro de tudo isso aí, desse cenário, a gente tem, como a Carol falou, né, o Davi meio que descrevendo pra gente os seus perseguidores, né, inimigos mortais. Ele fala o que deixa bem claro pra gente que a vida dele, Davi, tava em risco, né? São impiedosos, são arrogantes, sabe? Ele compara a leões à espreita, né? Sem compaixão. Sem compaixão, exatamente. E é interessante porque o Davi, a gente não pode esquecer que ele era um exímio estrategista militar. Sim. Isso tá no histórico da vida dele, sabe? Mas ainda assim ele sabia que sem a ajuda de Deus ele não tinha o que fazer. Mesmo se a gente for jogar aí pra quando ele foi expulso do próprio reino e tudo, se foi esse contexto, mesmo naquele momento em que ele não tinha, talvez, à disposição um exército oficial, mas ele tinha aquele grupo dos valentes de Davi, lembra? Aquele que, cara, eram seguidores dele ali, grandes amigos, extremamente valorosos, pensando em guerras, em combates e tudo mais. Mas ele sabia, sem Deus, não vou sair, sabe? Esses caras são leões famintos, ansiosos pra me despedaçar, sabe, escondido de tocar. E a gente tô trazendo aqui o verso 12 pra vocês, né? E uma vez que depende de Deus, é meio que natural o 13, né? Levanta-te, ó Senhor, enfrenta-os, faze-os cair de joelhos. Com a tua espada livra-me dos perversos. E não é com a minha espada, me ajuda a batalhar contra eles. É a tua espada. Aí a gente entra no verso 14... Aqui tem uma querela linguística, eu acho que a gente tem pelo menos que mencionar, tá? Porque eu li na NVT primeiro. Vou reler, prestem atenção. Pelo poder de tua mão, Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que te são preciosos, que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Legal, bonito, tá falando, os meus filhos, né? Enfim, a minha descendência, as pessoas que te são preciosas, as pessoas que seguem a Deus e tudo mais. Só que a NVI traduz diferente. E traduz de um jeito que você fala, que hora que eu li isso, sabe? Completamente invertido o sentido da história. Então, na NVI tá assim: com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim. Até aí, ok, né? De homens deste mundo. Estão falando dos maus, certo? Cuja recompensa está nessa vida. Enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste, sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Mas os seus é dos malvados, não é dos bonzinhos, sabe? Como estava na NVT. Certo. Aí eu falei, opa! Como assim? Mas aí tem uma nota de rodapé na própria NVI, que fala, ou, que é uma opção de tradução, tu sacias a fome daqueles a quem queres bem, e seus filhos têm fartura e armazenam bens para os seus pequeninos.
que aí combina com o que a NVT colocou. Uhum. E aí, na NVT de estudo, que eu só fui ler depois, também tinha uma nota de rodapé. E tava assim, esses versículos também podem ser traduzidos por: satisfaz com riquezas seu apetite, que seus filhos tenham fartura e que sobre até para os netos. Eu, porém, sou justo e verei a ti. Aí já pisando no verso 15, né? Uhum. E assim, não achei Pelo jeito deve ser aqueles textos que você fala, putz, o tradutor chegou aqui e falou, e agora? Qual dos grupos que é? Esses filhos são de quem, sabe? Eu faço, né? Aí você não sabe se ele tá dando uma boa herança pros filhos de quem é bom, ou se é uma maldição que passa de geração em geração pra quem é mal. Pois é, então. Aí assim, a ideia que eu acabei encontrando, a gente pode pensar e falar, beleza, não vamos resolver essa questão. Mas acho que dá pra tirar princípios dos dois lados. E eu quero tirar um princípio do que fez a NVI, tá? Que é colocar os filhos aí, a herança dos filhos das pessoas más. Meio que no sentido, olha, Deus reserva o juízo para os inimigos de Deus e a única recompensa deles seria nessa existência, não na vida após a morte. Aí eu tô lendo aqui o que o Wiersbe, por exemplo, ele mencionou sobre isso, ele concorda com a NVI na tradução. As consequências dos seus pecados também seriam herdadas pelos seus descendentes, apesar de que aqui não parece consequência de pecado, parece coisa boa, né? Mas enfim, enquanto os fiéis deixarão uma herança de bênção. Eu acho que a gente pode tirar essa aplicação no sentido de que, olha, por mais que aconteçam coisas boas para pessoas más aqui, acaba para eles. Vai só sobrar para descendência, mas a gente vai além. Eles não. É um caminho. Aí eu só passei reto e falei, beleza. Mas eu acho que é um jeito legal de pensar, né? Porque a gente se esquece que o que a gente vive aqui é só uma fraçãozinha do que vai ser a vida eterna, né? Se a gente for pisar no 15, tem lá. Porque sou justo, verei a ti. Quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Num primeiro plano, assim, a gente pode pensar que, beleza, o Davi já se considerava justo, a gente já falou isso no começo do episódio. Uhum. O que também abre uma pergunta entre parênteses aqui, que é, será que a gente pode também, em algum sentido, nos considerar justos também? E eu acho que a partir do momento em que Jesus nos justifica, sim, não porque a gente é bom, mas porque Jesus se tornou justo em nosso lugar. Isso aí tá dentro, enfim, do evangelismo, só que o Davi não tá falando de Jesus aqui. Certo. E aí quando ele fala, quando acordar te verei face a face e me satisfarei. Numa primeira leitura, num primeiro plano, eu me lembrei de um verso que a gente leu aí pra cima, ele falando que ele dorme, tranquilo. E beleza, ó, eu tive uma noite difícil, eu orei, mas quando eu acordar eu vou estar bem, porque eu vou me lembrar que o Senhor está comigo. Esse é um nível 1. Mas num nível 2, eu pensei, cara, será que se quando eu acordar, não é tipo pós-morte, é a ressurreição? Faz bem sentido, né? Então, e combina com o 14 também. Justamente. E combina, graças a Deus, combina com alguns comentaristas que eu li, porque eu falei, cara, ia ser legal se fosse isso daí, né? E Sim. alguns falaram, olha, esse acordar, que na NVI tá como despertar, é uma metáfora para a ressurreição do corpo humano glorificado. E aí o salmo fica muito mais brilhoso, né? No sentido de que a satisfação de Davi estava em Deus, não nas coisas desse mundo. Em Deus que vai passar até o momento de morte dele. Amém. O que combina também com a opção de tradução do verso 14 que a NVI fez, não da NVT, de falar, ó, por mais que as bênçãos atinjam as descendências dos ímpios, a minha herança é muito maior porque ela não é só desse mundo. É isso. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que a gente tem que lembrar que a nossa satisfação não tem que estar aqui na terra, né? Mas nas promessas do Senhor, né? De tudo que a gente vai viver ainda, né? Voltando ao cenário do enterro que a gente colocou, a gente não tem esse desespero lá justamente porque a gente entende que existe algo depois do caixão, né? Algo bom, no nosso caso, né? Sim, sim, sim. E talvez o desespero de quem não tem não é nem só porque perdeu a pessoa, é porque lá no fundinho ela sabe de alguma coisa de que, ó, deu muito ruim aqui e existe alguma coisa além, que talvez não seja tão bem-vinda, não. A ausência de qualquer certeza já é um desespero, né? É isso. Boa. Acho que
é isso. Vocês têm mais alguma coisa pro Salmo, não? Não, eu acho que a gente fechou com chave de ouro agora esse hiato entre livros, né? Agora só daqui mais ou menos o quê? Uns 4 meses que a gente volta pra... Lá em 1 Coríntios são 16 capítulos, 18 episódios então, né? Porque tem prefácio e epílogo. 4 por mês aí, 4, 8, 12, uns 4 meses aí. Vai passar com certeza julho, que a gente para em férias. Sim. Então a gente vai voltar pra Salmos lá só no segundo semestre. E aí, Léo? Doeu muito, não? Eu tava achando que não ia dar muito certo, sabe? Pô, você falou 45 minutos aí com a gente. Mas eu tava com muito receio, porque, assim, o meu problema foi o versículo 14. Eu ficava assim, gente, eu não tô entendendo esse negócio aqui. Eu pegava uma Bíblia e dava do jeito, pegava na outra e dava de outro. Assim, como é que, se sobrar pra mim assim, faz o desfecho? Como que eu vou falar sobre ele, né? Se você tivesse falado isso antes pra mim, eu tinha perguntado pra você pra resolver essa chave. Ah, claro. Não, mas a gente é bem autêntico aqui, né, Carol? Sempre foi. Tem vários textos que a gente chega e fala, cara... Não, eu principalmente. Aqui não sei, é isso. Eu fico muda, eu estudo e eu falo, ok, eles vão resolver isso por mim. Não, quantas vezes a gente já falou, fulaninho lá falou A, Beltraninho falou B, Cicrano ainda às vezes falou C e nós não falamos nada, tá? É isso aí que tem. Exatamente. Mas foi muito bom, adorei, gostei muito. Já falei isso algumas vezes. Se me chamar mais vezes, eu compro um microfone. Então. Opa! Aí sim. Pode comprar. Quem sabe a gente não tá esperando você comprar um microfone pra comentar. Não, o Léo tá falando isso aí porque ele gravou com a gente um episódio que, olha, shame on me, né? Aí eu não editei, não finalizei a edição dele até hoje, né? A gente gravou sobre o Corcunda de Notre Dame lá pro Ictus Podcast. Ficou tão grande assim? Não, então, mas é que são 3... Olha, me desculpa, muito esfarrapada, porque o LBC são 3 pessoas falando, né? Mas tá, eu, você e o Daniel, e são 3 trilhas pra editar, é muito mais trabalhosa do que editar sozinho. E como eu faço um episódio por semana no LBC, ele demanda alguns dias de trabalho. E aí sempre que sobra um rabicho de tempo, eu falo, vou lá. E aí eu começo a editar mais um pouco, ele tá tipo uns 50%, 60% editado, mas uma hora sai. Aliás, fica a dica pra quem assina aí o feed só do Leitura Bíblica Comentada, a gente tem um outro podcast que também divulga vários livros, que é o Ictus Podcast. Você pode entrar no seu aplicativo de áudio favorito aí, não sei se você usa Spotify, como a maioria, ou qualquer outro, e se inscrever no Ictus Podcast, que inclusive todos os episódios do LBC aparecem lá também. Então, de repente, você fala, eu quero acompanhar o LBC e também qualquer outro conteúdo sobre livros. Todo mês a gente grava, por exemplo, um literário em parceria com irmãos.com, que tá nesse Ictus Podcast. Então você pode, de repente, até se desinscrever do LBC para se inscrever no Ictus Podcast. Você vai ter esse conteúdo que você já tem e muitos mais. Fica a dica aí pra vocês e em algum momento a gente vai conversar lá sobre um livro que a gente leu em 2024. Que é um livro sensacional, que o Léo também tá lá junto com a gente. E o Daniel, que também já gravou o LBC, tá com a gente também. O Corcunda de Notre Dame. É isso. Beleza, Léo, obrigado, viu? De verdade. Eu gosto muito de você sabe disso. E é sempre bom falar publicamente isso, né? Você é um dos primeiros aí que tá pertinho da gente. E sempre foi super gentil com a gente, acredita no nosso trabalho a ponto de colocar mensalmente aí a mão no bolso. Aliás, fica o convite de novo para você que é ouvinte e até hoje nunca fez uma oferta pra gente, sabe? Manda um Pix único, não tem problema, sabe? Eu tava pensando que a gente tá com uns 12, 13% do LBC. Cara, será que vai chegar em 25%, um quarto, as pessoas vão ter ouvido tudo e nunca ter doado R$1 pra gente, sabe? Enfim, aí é entre você e Deus, tá? Não se sinta constrangido a isso e nem desista de ouvir o LBC. Deixa essa bronca de lado, né? Não desiste de ouvir o LBC por conta disso não, tá? Mas saiba que você pode abençoar esse projeto para que ele realmente continue e agradecemos todo mundo que faz isso já. Se você tá na dúvida de como fazer isso, você volta lá no começo do programa ou acessa a descrição do programa que tem tudo desenhadinho, tintim por tintim aí pra você. Queria agradecer o pessoal que tá no Discord. Conforme a gente foi conversando, foi enchendo de gente aqui. Obrigado, viu? Cada um de vocês que gastou um tempinho aí com a gente. Fica de novo o convite pra você que não é ainda seguidor nosso lá participar também.
E é isso. Semana que vem a gente volta com o prefácio de 1 Coríntios, com o retorno aí do Thiago Moreira, que já está gravado, agora só depende do Tan editar esse negócio aí. E a gente vai seguindo, tá bom? Obrigado mais uma vez, Léo. Obrigado, Carol, como sempre. Léo, se você gosta de redes sociais e quiser deixar algum contato aí, fica à vontade. Se você é mais low profile também, fala, ó, nem me sigam que tá... Se você quer me conhecer, vai pro Discord do Ictus que a gente se conversa lá e fica a seu critério. Não, eu posso até falar via rede social, sim. Na maioria dos lugares é @Fisgus, FISGUS. Não sei porquê, isso é do tempo do nickname. Mas se você procurar Léo Romano também me acha. Mas, assim, eu sou low profile, igual você disse mesmo. Eu uso muito pouco as redes sociais, mas se quiser conversar comigo, tá lá. Léo, muito obrigada, de verdade. Foi um prazer gravar aqui com você. Espero que a gente possa repetir essa experiência. A gente já gravou antes, mas LBC foi a primeira vez. Agradeço muito o Thiago. Agradeço cada um de vocês que está aqui na plateia do Discord. É sempre emocionante, dá um friozinho na barriga saber que tem pessoas nos ouvindo sem filtro. E quando eu digo sem filtro, / sem edição do Tan. Mas é isso aí, muito obrigada por não desistirem de nós. E você, ouvinte, muito obrigada pela paciência, pela audiência. Não esquece de compartilhar esse áudio com um amigo. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Obrigado por ter participado desse episódio. Eu gostei demais. Gosto demais de estar dentro desse projeto do Ictus, do LBC, que eu espero que ele se expanda ainda mais e mais para alcançar mais pessoas no Brasil todo, fora dele, como já acontece, mas cada vez mais. E muito obrigado por essa oportunidade. A gente se vê numa próxima. E antes de eu encerrar, não se esqueçam do seu compromisso, ouvinte, de orar por nós. Tem um nome novo aí para essa semana, Léo Romano aí na sua oração, tá bom? Termina o episódio, faz uma oração pelo projeto e por cada um de nós, tá bom? Semana que vem a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.